Bom dia, esse aqui é mais um vídeo desse canal Morto e no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre clássicos que basicamente se resume a animes que ficaram marcados para a história ao ponto de serem lembrados até hoje ou a um período de tempo específico. E assim, vários desses eu acho que todo mundo tem como base essa explicação e todo mundo conhece vários clássicos, pelo menos da TV Manchete ou daqui do Brasil por parte das dublagens que ficaram marcadas e são lembrados até hoje e também citados e relembrados. Enfim, é algo que marcou muito a história e a gente tem vários animes desse tipo. E esse vídeo eu vou fazer para falar sobre a existência desses clássicos na atualidade e o motivo para eu achar que daqui uns anos, daqui um tempo, a gente não vai mais ter esse sistema, esse tipo de obra aqui no Brasil, não só no Brasil, na verdade, como no Japão, enfim, na parte do Ocidente, principalmente porque é aqui que a gente tem conhecimento sobre. Mas esse vídeo é uma inspiração no vídeo do Giga que ele fez há uns anos atrás, falando sobre literalmente a morte dos animes clássicos, só que em inglês, e o Kitsune também do falecido, no caso, videocast, também fez um vídeo sobre. E eu vi o vídeo dele recentemente, né? Eu já tinha visto, mas aí eu lembrei dele. E eu gostei muito da ideia. Eu percebi que poucas pessoas aqui no Brasil, de canal de anime, comentaram sobre o fato e a existência e o que está acontecendo com os clássicos no geral. Então eu decidi fazer esse vídeo principalmente por causa disso. Em ambos os vídeos, eles citam alguns pontos chaves para os clássicos serem colocados de certa forma, porque nem tudo é um clássico. No caso, algo pode ter marcado sua vida, algum anime, algum mangá, qualquer coisa do tipo, mas não necessariamente é um clássico para todo mundo, pode ser algo só específico da sua vida. Então, existe uma certa fórmula para seguir e assim a gente conseguir formar um clássico. E eu tenho algumas delas que eu tirei até dos próprios vídeos e eu concordo em certas partes, mas também algumas que eu pensei agora para fazer esse vídeo. E uma delas é, obviamente, a popularidade da obra. Uma obra popular tem grandes chances, no caso, tem no mínimo algumas chances de se tornar um clássico, porque ela se tornou popular e teve atenção. Mas aí a gente entra em outro ponto diferente sobre o que seria a popularidade. Por exemplo, Devilman Crybaby em 2018 foi um anime que chamou a atenção por ser da Netflix e ele até hoje é relembrado por certos nichos de anime e também por alguns youtubers que fizeram vídeos sobre, enfim, ele é relembrado em algumas bolhas, em alguns nichos, mas em comparação com outras obras como alguns Battle Shonens que todo mundo fala sobre, Devilman Crybaby não é tão popular. Então é complicado a gente medir a popularidade dessas obras, porque atualmente existem várias divisões que falam sobre diversos assuntos e sobre diversos animes específicos. Então é complicado definir, mas na minha visão, uma obra popular verdadeiramente é aquela que se torna tão popular e chama tanto atenção ao ponto de estourar a bolha, ao ponto de chamar mais pessoas para assistirem animes ou coisas do tipo. A última obra que conseguiu esse feito foi Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen não foi no mesmo nível de popularidade que, sei lá, Kimetsu no Yaiba teve há um ano atrás do seu lançamento, mas ainda assim ele se tornou muito popular e até hoje é muito comentado e criou uma grande fandom. Então, graças a toda essa popularidade, eu acho que de fato ele entra nesse quesito de popularidade que furou as bolhas, diferente de outras obras que acabam sendo só populares dentro de certos grupos. Outro exemplo que eu posso dar aqui sobre isso é Kingdom. Kingdom é um mangá muito respeitado no Japão, aqui no Ocidente também. Aqui, eu vejo muita gente no Twitter sempre comentando sobre Kingdom, sempre relembrando, sempre começando a ler Kingdom, mas são pequenos grupos. Kingdom, no geral, não estourou as bolhas aqui no Ocidente, então ele não é tão popular como outras obras, mesmo que dependendo do seu nicho, dependendo da sua bolha, ele possa ser muito comentado. Ainda assim, é uma popularidade mínima, porque é uma popularidade em um nicho específico, então é algo muito menor em comparação às outras. Então, ou seja, clássicos para se tornarem clássicos devem, no mínimo, serem populares para o mundo todo, digamos assim. Eu acho que, pelo menos, é assim que tem que ser. E outro ponto que acaba até se ligando com isso da popularidade é a unanimidade em relação ao clássico. Boa parte dos clássicos que a gente tem, como, sei lá, Saint Seiya, Yu Yu Hakusho e obras assim, elas são unanimemente boas por boa parte das pessoas que as consumiu. Você pode falar que é só por nostalgia, ou porque na época as pessoas assistiram eram só crianças, ou porque era o que tinha. E sim, esses fatores existem, mas unanimamente, ainda assim, essas obras são consideradas boas por boa parte das pessoas que as assistiram. E é isso o que importa. Um clássico não pode dividir opiniões. E é nesse ponto que eu quero dar um exemplo aqui bem questionável, mas que na minha opinião é assim, que é Shingeki no Kyojin. Shingeki no Kyojin, há alguns anos, na minha opinião, se tornaria um clássico. Ele é um dos poucos animes da atualidade, dessa última década,
que conseguiria se tornar um clássico por sua popularidade imensa e toda a fandom que construiu. Mas o último capítulo de Shingeki foi uma bomba pro mundo todo, o final em si, ele dividiu muitas opiniões até mesmo da fandom. Então, infelizmente, Shingeki, como dividiu muitas opiniões na sua reta final, eu acho que isso vai fazer com que ele não seja um clássico, porque ele não tem essa unanimidade de boas memórias das pessoas, porque na visão de boa parte das pessoas, o final estragou praticamente toda a obra, então não existe mais aquele carinho que um clássico necessita, e eu acho que isso também é o que falta em boa parte das obras atualmente. É muito complicado você ver uma obra que tem uma certa unanimidade em relação a todo mundo, que todo mundo gosta, ou praticamente todo mundo gosta, principalmente porque boa parte das obras também não contém longevidade, que é um ponto que não é obrigatório, no caso, na minha opinião, eu vou explicar por quê, mas também é algo que amplifica muito. Longevidade é basicamente o quanto tempo aquele anime vai ser lembrado e o quanto ele marcou, porque tem muitos clássicos, tem muitos animes no caso, na verdade, que são lembrados por um tempo. A gente tem o Wonder Egg, que lançou esse ano, e ele foi lembrado até uns meses do lançamento dele. Mas ele não vai ser lembrado por anos, por décadas, que nem os clássicos são. Tanto que eles são clássicos, porque eles marcaram ao ponto de serem lembrados por um bom tempo. Mas atualmente isso é muito mais complicado, porque as obras são naturalmente feitas para serem entregues em pouco tempo. Nós temos a divisão de animes de temporada, que fazem com que os animes se limitem geralmente a um core de anime ou a 2 cores. E isso é muito pouco episódio, que tudo bem, você pode construir uma história boa em poucos episódios, mas ainda assim, com essa pouca quantidade de episódios, você não tem conteúdo suficiente para a sua obra ser memorável. E são poucos os casos que conseguem isso. Tanto que é difícil você citar algum anime de temporada que ficou popular durante ela, que é relembrado daqui 1 ou 2 anos. São pouquíssimos que se salvam. E isso é algo que se tornou padrão e que também não era comum há muitos anos atrás. Lá nos anos 80, nos anos 90, nós tínhamos poucos animes em comparação à atualidade. Então era muito mais fácil, além das obras se destacarem, elas terem mais duração, porque as pessoas não se importavam tanto com entregar em pouco tempo, entregar um resultado em pouco tempo, fazer obras mais curtas. Por isso que boa parte das obras antigas são mais longas, tem no mínimo 30 episódios ou coisa do tipo. E isso é um ponto muito alto para tornar algo clássico, e eu acho que isso que fez com que esse Jojo, com Hokuto no Ken, Dragon Ball, essas obras se marcaram por causa dessa longevidade que elas causaram. Aí, obviamente, existe o fator da inovação, que é o que, no caso, torna o clássico diferencial e faz com que ele precise ser lembrado. Porque para algo ser lembrado, ela não pode ser igual ao de sempre, porque senão não tem motivo. Sei lá, Kimetsu no Yaiba, por exemplo, ele foi extremamente popular, ele vendeu pra caralho, mas a obra não tem nada diferente, literalmente nada. Kimetsu é uma obra que só vai ser lembrada não por ser Kimetsu, mas sim pelo número de vendas. O que vai ser lembrado é o número das vendas de Kimetsu, mas não a obra em si. Por quê? Porque ela não tem nada a ser lembrado. Ela é mais um shonen genérico que se assemelha com muitas outras obras que foram marcantes porque vieram antes e por isso tiveram seus momentos. Dragon Ball e Hokuto no Ken, essas obras, elas vieram nos anos 80, nos anos 90, e por terem vindo naquela época, numa época que não tinha tantos clichês formados, elas fizeram sucesso, porque elas formaram os clichês, elas formaram os arquétipos que a gente tem atualmente. Então, por isso que elas conseguiram se tornar clássicos. Mas obras como Kimetsu, como Fairy Tail, como Eden Zero, obras que atualmente copiam desse clichê, não tem coisa para ser lembradas porque vieram em épocas que não são inovadoras, diferente de Dragon Ball e outras que na época conseguiram isso. Então eu acho que diferencial é na verdade um dos pontos mais importantes, junto com a popularidade, para um clássico existir, porque ele precisa desse diferencial, ele precisa ser lembrado por algum motivo. E eu acho que um bom exemplo disso até é Evangelho. Evangelho é uma obra que ela ao mesmo tempo muito popular, mas também é meio cult, mas eu acho que é mais por causa das opiniões em relação a ela, porque Evangelion divide muitas opiniões. De fato, ele tem muita gente que gosta, tem muita gente que odeia, muita gente que acha chato, insuportável. Então, é um clássico que divide opiniões, que é algo que eu ia contra antes, mas eu acho que Evangelion, justamente pelo diferencial dele e pela popularidade que ele tem ao mesmo tempo, acabou compensando essa divisão das opiniões que existiu em relação à obra. Então, existem essas exceções porque popularidade e o diferencial da obra acabam sendo os principais, pelo menos na minha interpretação, sobre o que a gente teve até hoje. Então, por isso que atualmente é muito complicado novos clássicos surgirem, por causa da divisão de temporadas e também porque cada vez mais está sendo difícil
criar algo inovador. Porque existem vários clichês, existem várias obras que foram criadas, e essas obras já existem, já marcaram a sua época, mas obras novas vão se inspirar neles e não vão conseguir inovar porque tudo que você pode pensar existe em anime. Tudo que você pode imaginar existe em mangá. Então é muito complicado ter essa inovação. Eu acho que atualmente os poucos animes que realmente vão virar clássicos são Steins Gate e Hunter x Hunter. Eu também tenho algumas dúvidas em relação ao Mob, mas Mob é uma obra muito curta e que eu não sei se tem tanto conteúdo para ser lembrado daqui uns 10 anos, por exemplo. Todo mundo gosta, todo mundo ama atualmente, mas daqui um tempo vai ser muito complicado lembrar de Mob, talvez por causa disso, mesmo que ele seja muito bom no pouco que faz. Mas Steins Gate Hunter x Hunter tem uma boa adoração. Steins Gate tudo bem, tem só 2 cores, mas Steins Gate é uma obra complexa, ela tem várias camadas, ela tem várias interpretações, então ela gera várias discussões, porque tem várias linhas temporais, tem várias versões que você pode interpretar. Então isso é algo que faz com que a obra seja lembrada, além de, claro, ela ser uma inovadora no sentido de viagem no tempo, porque é uma viagem no tempo que não tem furos, é uma obra que foca muito no sci-fi, que já é um gênero naturalmente popular, e que não comete os mesmos erros de outras obras. Então acerta muito nisso e é isso que torna a obra extremamente popular e que eu acho que vai ser lembrada por muitos anos, porque existem pouquíssimos animes sci-fi focados em viagem no tempo que não erram em nada, que nem Steins Gate. Então isso faz com que a obra seja memorável e ela lançou em 2011. E Hunter x Hunter, mesmo que ele seja um mangá que já veio antes dessa década, a adaptação de 2011 foi o que tornou ele mais popular ainda. E eu acho que ele é diferente dos outros. Tudo bem que ele tem vários clichês, que nem qualquer outro shonen não escapa, mas todo mundo sabe que Hunter x Hunter é que nem One Piece, que tem algo diferencial. Eu já fiz um vídeo sobre isso, falando sobre o diferencial de Hunter x Hunter, e eu continuo falando aqui, eu acho que Hunter x Hunter é um shonen que vai muito além de só lutinha, tanto que ele não tem tantas lutas envolvidas, porque ele foca muito mais no plot, muito mais na construção da trama, muito mais na utilização de seus personagens e na construção do seu mundo. Então por isso, Hunter x Hunter se diferencia. Ele não foi que nem boa parte dos shonens que vieram na última década, que só copiaram shonens antigos. Ele foi lá e fez sua própria fórmula e fez sua própria criação, e assim ele se destacou em meus outros. Ele inovou no que o gênero, entre aspas, falhava. Então por isso nós temos motivos para lembrar de Hunter x Hunter, além de, claro, ele ser uma obra que se estendeu pra caralho, né? Tem 100 e poucos episódios, e infelizmente ele também acabou sendo popular por parte do hiato. Muitas pessoas vão lembrar como Hunter x Hunter, obra genial que nunca teve fim, mas ainda assim já era quase perfeita na maioria da visão das pessoas, e não foi esquecida mesmo com todo esse ato. Então esses dois são os únicos animes que eu vejo virando clássicos no futuro. Obviamente eu não sou o cara certo em tudo, essa é uma opinião geral sobre o que eu ando vendo, e eu acho que infelizmente é complicado clássicos existirem, até porque a gente também teve a disseminação da internet que acabou ampliando as nossas capacidades de conteúdo, diferente de 1990, 2000, que era muito mais complicado você ter acesso às obras, porque a gente só tinha acesso às obras japonesas basicamente quando elas eram dubladas, porque a internet era um lixo, e também as fansubs eram escassas. Então, as fansubs, a era das fansubs, que começou mais ou menos nos anos 2005 até 2010, aí se popularizou por aí, elas expandiram ainda mais e infelizmente ou felizmente acabaram ampliando tanto essa gama de opções que a gente tem para assistir que acabou tornando obras que poderiam ser clássicos menos únicas, porque agora a gente tem acesso menos limitado. Então, esse é o vídeo, essa é a minha opinião e é isso.